Virgínia Fonseca, falando sobre uma dieta. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a dieta que ela está fazendo do ovo. É uma dieta saudável para a gente fazer, Thiago? Primeiro, a Virgínia é a segunda Hebe. Se ela fizer tudo certinho, ela tomou o lugar da Hebe. Ela é uma apresentadora fantástica, Sim. Ela é uma influencer fantástica, primeiramente, tá? Ela é top. Eu assisto ela, eu sigo ela, eu acho que as pessoas têm muito a aprender como pessoa que ela é, né? Sim. Agora, voltando à dieta, infelizmente, ela está fazendo uma dieta completamente... Senhoras e senhores, sextou Brasil! E sexta-feira é um dia muito especial, por quê? Muito obrigado pela oportunidade sempre. Se eu puder responder, se eu puder ajudar, eu estou aqui. Vai ajudar muito, né? Thiago, eu já é da casa, né? Já é da casa, um amigo que Deus nos conectou. E eu fico muito feliz, né, quando a gente... Thiago, vamos lá no programa, tamo junto. E eu gosto de trazer o Thiago, gente, porque eu entendo perfeitamente que Deus, já comecei a falar sobre um presente, Deus te deu um corpo. Você sabia que esse seu corpo é um presente de Deus para a sua vida? E deixa eu perguntar para você, o que você está fazendo com esse presente que Deus te deu? Né? Nós, muitas vezes, da forma que vivemos, as maneiras ansiosas que vivemos a vida, preocupações, afazeres, nós negligenciamos o cuidado do corpo. Mas o Thiago está aqui e ele que estudou, ele que tem muito conteúdo para nos ajudar. E eu quero saber, Thiago, o que te levou? A primeira pergunta para ti é essa. O que te levou a estudar sobre biologia, ciência, nutrição? O que te levou? Eu, quando eu tinha uns 20... Eu não lembro bem exatamente, 23, 24 anos, eu tive uma doença chamada síndrome de Crohn, que é uma inflamação generalizada do intestino. Ela acontece mais no ilho, que um fisiologista vai entender melhor, essa parte que é mais afetada, mas ela acaba afetando todo o corpo, até a boca vai inflamando tudo, tá? Inflama tudo a pessoa, ou ela usa aquela bolsinha, né? Ou ela perde parte do intestino, ou ela morre, tá? Meu Deus. Ela é gravíssima, uma doença gravíssima, definha a pessoa, ela emagrece, fica depressiva. Nós temos agora o Evaristo, aquele bem famoso aí, era um jornalista da Globo, que está com a síndrome de Crohn também. E não tem cura, não tem tratamento nenhum na medicina convencional. E eu quase morri, fui em vários médicos, me trataram muito bem. E aí eu encontrei uma pessoa que fazia o mesmo trabalho que eu, não nesse nível, nessa proporção que Deus me deu. E me passou alguns chás, alguns alimentos, me disse também o que tinha que fazer. Não deu 15 dias, eu estava curado. Isso. Aí, e tem cura, 100% para síndrome de Crohn, né? E não é simples, mas tem cura. Sim. Tem que saber fazer, né? Tem que decidir, tem que mudar, né? Porque existe uma mudança e essa mudança não pode acontecer. É que tem mudança que acontece parcial, devagar, mas tem mudança que é brusca. Né? Então a minha foi muito brusca e foi o que me salvou. E aí eu decidi começar a estudar esse assunto mais profundamente. Mas a minha história é muito, muito profunda. Os meus primeiros 4 anos de estudo eu sou autodidata em medicina, né? E nos primeiros 4 anos de estudo eu vim na biblioteca da minha cidade, de uma universidade da minha cidade, chama-se Unisul. E eu peguei a grade de medicina e eu imprimi, na época não tinha essa internet que tem hoje, é bem mais simples, né? Eu imprimi a grade e estudava das 7 da manhã ao meio-dia. Durante 4 anos vinha de a pé e voltava a pé. Sem profissão nenhuma, eu queria entender o corpo humano, né? E foi isso que Aí depois fiz biologia, nutrição esportiva, fiz 3 pós-graduação, enfim, fui indo, né? Estudo 6 horas por dia. Hoje eu tenho uma equipe que estuda comigo, então já não só estudo, eu tenho alguém que estuda comigo, me facilitou a vida já, né? Então, e quando eu falo para uma pessoa que se ela usar aquilo vai funcionar, tem 2 princípios aí. Primeiro, que vai funcionar porque eu estudei, é o melhor do mundo. Se não funcionar, mas foi o melhor do mundo. E o outro é que Deus quer curar aquela pessoa. Amém. Então, se eu falar, a pessoa pode acreditar que ali tem uma bênção para a vida dela. Entendi. Então fala para nós, Thiago, o que é? O quê? Qual é o... Não, para Crohn? Para Crohn é o seguinte, são dois problemas que acontecem aqui. Emoção e inflamação. Ou essa pessoa está comendo tão errado, tão mal, que inflamou o intestino dela tudo, ou ela está com uma emoção tão abalada que a mente permitiu que as defesas do intestino se reduzissem e inflamassem. Então, ou é mente ou é fisiológico. E o que tem que tratar? Os 2. Sim. Ela tem que diagnosticar o problema dela
para ela ver. E o tratamento realmente para síndrome de Crohn já é duplo mesmo. Se trata 7 dias com um conjunto de plantas, 7 dias com outro conjunto de plantas. Os 7 primeiros dias são plantas anti-inflamatórias, alfavaca, manjericão, né, que a gente chama, o chá da fortuna e a tanchagem. Os outros 7 dias vem o mulugu, valeriana e a camomila. Sabe, tem que tratar os dois no sentido. Usar carvão vegetal, usar argila aplicada no abdômen, são várias coisas. Trocar o tipo de comida, ela não pode comer mais cru. Né? A pessoa com síndrome de Crohn não pode comer cru até se tratar. Ela tem que comer tudo cozido, beterraba cozida, trabalhar nas questões, nos alimentos que reconstruem o intestino, que é o couve, que é a brócolis. Então, o brócolis não é um alimento criado por Deus, tá? Foi desenvolvido depois de um tempo, mas a couve-flor é. E fazer tratamentos naturais em relação a isso aí. Demora um pouco, mas a pessoa se reconstitui. Mas o primeiro passo para a síndrome de Crohn é o vegetarianismo completo. Ela não consegue melhorar se de 6 a 1 ano vegetariana 100%. Ela não consegue melhorar, ela vai morrer assim, tá? Meu Deus do céu. Tá, e hoje por exemplo, eu conheço 2 casos, Thiago, de pessoas que têm a síndrome, né? E uma nós cremos que foi curada, que é mais adulta, né? Tá controlado, vamos assim dizer. Cremos na cura. E a outra é uma criança. Tá. O que leva uma criança, por exemplo, um adulto, a gente sabe, ansiedade, preocupações e coisas aradas, pode desencadear muitas doenças, né? Mas numa criança, Thiago? O que tem? A síndrome do Crohn. Depende. Aí pode ter um fator de fraqueza genética, pode acontecer, mas provavelmente foi comida. Essa criança está tomando leite de caixinha, está tomando chocolatado, a mãe dela tá dando, né? Entendi. Tá comendo um monte de porcaria, né? Aí fazer o quê? Ela é criança, mas ela come o que a mãe dá. Não é só essa causa, tem a causa emocional e pode ter também uma gestação de problemas emocionais mesmo. Essa mãe pode ter passado para a criança todo um lado emocional, uma gravidez complexa, tá? Sim. Então, às vezes a gente diz que tá animado, tá firme, mas às vezes não tá, não. Então tem que ver esses casos todos. Mas independente, o tratamento é o mesmo. Essa criança tem que ficar vegetariana para ela voltar a viver. Para voltar a viver. Senão ela não vai melhorar. E a outra lá, apesar que ela se curou, mas se ela só se foi um milagre que Deus curou ela. Fora isso aí, ela não tem cura para ela. Entendi, show de bola. Thiago, e outra coisa que eu queria saber de ti, porque hoje eu vejo o Thiago indo para São Paulo, indo pro Brasil afora aí, participando dos programas aí, Ratinho, várias emissoras de TV chamando, várias entrevistas nas rádios. Thiago hoje, vamos dizer assim, tá estourado no mundo. Mas o Thiago sempre foi estourado, Thiago? Não fui. Na verdade, meu trabalho começou de rádio em rádio, foi difícil. Até a TV Unisul me ajudou bastante no início, me deu oportunidade de algumas entrevistas com a Cibele, enfim, né? Foi uma das primeiras TVs que eu fui. Mas um dia eu tinha um Facebook lá, umas 3 mil pessoas no Facebook, né? E eu conversei com Deus e entreguei. Eu disse, não quero mais trabalhar nisso, né? O senhor encontra outra pessoa. Falei sincero, né? Não fui mal educado, porque Deus não gosta de gente mal educada, né? Gente ingrata. E o senhor que fica, né? Chama outra pessoa, eu vou pegar num posto de gasolina, que é um trabalho justo, honesto, só eu queria dizer que eu queria uma coisa mais tranquila. Eu ficava de cidade em cidade, tinha que ficar pedindo pras rádios. Não era fácil, tá? Aí eu tinha uma última rádio marcada, em Rio do Sul. Aí eu passei no cartão de crédito a gasolina, né? O hotel peguei mais baratinho, tudo lá, fiz tudo no cartão de crédito. E fui na minha última rádio. Foi interessante, né? Foi interessante isso aí. Cheguei na rádio Mirador, eu acredito. Eu não lembro bem o nome da rádio. Sei que eu falei 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos. Deixei o livro numa casa natural, que eu sempre deixava. Eu vendi naquele dia 360 livros. E estava no hotel, porque eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, né? Deu mais de 20 mil reais em 9 minutos. É muito dinheiro, né? E eu fiquei no hotel, não sabia o que fazia, sabe, pirado e tal, né? E de repente meu Facebook não parava mais de chegar gente. Eu tinha ido numa TV aqui, local, aqui de regional, aqui no SBT de Florianópolis, e explodiu. Olha. E eu não tinha como vender livro, então eu comecei a vender pagava no débito e mostrava o comprovante, era loucura. Eu fiquei várias noites só vendendo e sem parar. Naquele dia eu entendi como que Deus age. Deus age quando tu desiste. Quando tu desiste, tu diz que tu não tem mais habilidade. Sim. Aí ele não deixa que eu resolva a tua parada. Deixa que eu resolva a tua parada, Thiago Rocha. Aí foi assim, que foi o início, né? Depois outras experiências. Então esse foi o start. E aí foi tão legal que quem fez meu YouTube foi uma fã, quem fez meu Facebook foi uma fã. Eu não sabia nada, né?
Não sabia Não, estamos chegando a 2 milhões no YouTube. Meu Deus do É céu. gente demais, né? É muito. E então, hoje a gente está... Eu acredito que eu não conheço um nome mais forte que o meu hoje no Brasil de tratamentos naturais. De repente, da Ribeira, eu não sei se ele chegou aonde eu cheguei, porque Deus me levou a todos os cantinhos, entendeu? De todas as culturas. Eu sou um profissional que fala como o povo quer, né? Tá com dor de barriga, tá com a barriga inchada, tá com furúnculo. Eu não falo furúnculo, entendeu? Assim, quando eu tenho que comunicar, eu estou comunicando com pessoas. Não é que elas são leigas, é que são pessoas iguais a mim. Sim. Né? Então foi esse o start do trabalho. Hoje nós estamos aí em 120 países. Deu 5 bilhões já de visualização na internet. Hoje as pessoas fazem cortes para poder viralizar na internet por causa da gente. Mas, como eu falei, eu dependo 100% de Deus. O dia que ele quiser chamar outra pessoa, acho justo. Eu já cheguei num espaço que eu viveria de consulta hoje, né? Uma consulta minha hoje seria R$1.500 se eu fosse cobrar uma pessoa, né? Eu cheguei a um nível muito grande, né? E viveria só de consulta, enfim, né? Mas não é sobre isso. Não é sobre isso eu tirar o meu tempo hoje, né? Depois de uma semana cansada, vim aqui conversar contigo. Sim. É sobre a importância de levar o que Deus quer pra gente. Saúde. Ele me chamou. Às vezes eu fujo, porque é cansativo, né? Sim. Mas não dá. É igual o Jonas. De vez em quando ele me bota no meio da baleia, dentro da baleia. Eu tenho que voltar de novo. Mas seria ingrato, né? Eu seria ingrato. Imagina. Eu quero alguns amigos telespectadores que sempre estão com a gente, nos acompanhando aqui. Eu quero mandar um abraço para a Neia e o Braço e toda a família aí. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Para a Jane e o Delei também, ao seu José Haroldo, pessoas que têm nos encontrado aí pelas ruas, né? E tem falado, olha, eu tenho assistido o videocast novamente, como estou sendo abençoado pelo videocast. Eu fico muito feliz por isso, porque aqui é uma ferramenta que Deus nos colocou para realmente ajudar você a viver esse processo de inovação na sua vida. Eu quero agradecer um amigo que tem nos ajudado, apoiador do videocast novamente, ao Calibra Acessórios. Precisou e pensou em acessórios aí para o seu caminhão, passa ali na Calibra, gente, atendimento diferenciado, fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes, o telefone para contato é 3628-1414. Então passa ali e diz que viu no videocast renovamente, que eu tenho certeza que o atendimento vai ser diferenciado e preços especiais para você. Hoje está comigo aqui o meu amigo Thiago Rocha, e como é bom a gente ouvir as histórias, né? Porque muitas vezes nós vemos hoje e achamos que a vida foi um mar de rosas e somente nós que não temos a oportunidade de viver coisas melhores. Mas todos passamos pelo processo chamado tempo, e o tempo é fundamental para o crescimento. E o Thiago já compartilhou com a gente aqui um pouco da sua história. E eu quero fazer uma pergunta para ti, Thiago. Porque assim, nós estamos vendo agora uma onda aí, Virgínia Fonseca, falando sobre uma dieta. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a dieta que ela está fazendo do ovo. É uma dieta saudável para a gente fazer, Thiago? Primeiro, a Virgínia é a segunda Hebe. Se ela fizer tudo certinho, ela tomou o lugar da Hebe. Ela é uma apresentadora fantástica. Sim. Ela é uma influencer fantástica, primeiramente, tá? Ela é top. Eu assisto ela, eu sigo ela, eu acho que as pessoas têm muito a aprender como pessoa que ela é, né? Sim. Agora, voltando à dieta, infelizmente, ela está fazendo uma dieta completamente antinatural. Quando ela posta uma foto, por exemplo, com a barriga trincada, bem magrinha, vamos começar por partes aqui. Perfeito. Primeiro, quando eu coloco, porque ela está fazendo a dieta do ovo, e só com a clara do ovo. Ela não come só ovo, ela come outras coisas também, mas a dieta é mais proteica. Tá. Quando a gente faz uma dieta só de proteínas, nós conseguimos emagrecer bem rápido, porque nós cortamos o que mais nos engorda, que é o açúcar. E o corpo acaba usando essa energia para poder, esse substrato para poder gerar energia. O nosso corpo precisa de 3 macronutrientes, tá? 4 não, desculpa, 3. Gordura, açúcar e proteína. Cada um em sua proporção perfeita. 55% da nossa comida tem que ser açúcar, carboidrato. Vai ser mais que a metade. 25% proteína. 20% gordura. Se eu quebrar qualquer um desses parâmetros, eu emagreço. Se eu comer só gordura, eu emagreço. Se eu comer só açúcar, eu também emagreço. Se eu comer só proteína, eu também emagreço. Porque eu quebrei esse ciclo de equilíbrio do corpo.
Então, por isso que as dietas trabalham nesse sentido. Quando eu como mais proteína, a tendência é que eu reduza o consumo de açúcar, e geralmente o açúcar que nós comemos não é um açúcar natural, não é um açúcar do aipim, da batata doce, é um açúcar que é industrializado. Automaticamente o meu corpo precisa de gerar energia. Ele gera energia a partir de açúcar, acabou o açúcar do corpo, ele vai usar gordura, acabou a gordura, ele usa proteína. Proteína eu estou comendo bastante porque é a dieta do ovo. Açúcar eu cortei, então ele vai queimar a gordura, que é o que me engorda. Para aparecer um abdômen daquele que ela está tendo hoje, ela tem que ter um BF, o percentual de gordura muito baixo. Muito baixo. E eu vou falar bem claro aqui, ó. Toda pessoa com a barriga trincada está enferma. Não está sentindo, mas ela vai ficar muito enferma. Nós não podemos ter barriga trincada. Não é natural. Não é natural. Nós temos que ter gordura. O cérebro é gordura. Todos os hormônios são gordurosos. Eu não posso ter um shape. Isso não é sinônimo de saúde. Isso é sinônimo de estética. Se eu quiser ter uma barriga trincada, eu tenho que ter um conhecimento nutricional violento para que eu possa manter a minha gordura em dia. De ingestão, porque eu preciso de estoque. Eu sempre preciso de estoque. Então, estar trincado não é sinônimo de saúde. Estar magro, com a pele fina, não é sinônimo de saúde. Nós precisamos de gordura. Agora, eu só vou ter o meu músculo aparecendo, isso é nutrição esportiva, se eu tiver o percentual de gordura baixo. Perfeito. Por isso que eu emagreci muito. Tanto é que a gente vê adolescentes bem magrinhos, meio que trincados, né? Por quê? Porque saiu a capa de gordura e está aparecendo a musculatura. No caso dela também, ela treina, ela tem procedimento estético. Não foi porque ela comeu ovo, ok? Então ninguém se iluda que ela comeu o ovo e ficou daquele jeito. Claro que, não sei se ela tem nutricionista, deve ter, mas é irresponsabilidade do nutricionista, falta de conhecimento científico, lógico, para mostrar para isso. Por quê? Porque quando eu como muita proteína, a proteína, excesso se transforma em purina. Purina se transforma, esse é o metabolismo das proteínas, se transforma em ácido úrico. Ácido úrico excesso, vamos lá. Ácido úrico excesso, hoje nós já entendemos que quando o ácido úrico está elevado, nós temos grande chance de ter diabetes, tipo 2. Ácido úrico elevado é a principal causa de reumatismo. Então ela vai ter, se ela não, ela vai parar, lógico, ela não vai fazer isso muito tempo. E não é a causa dela tá trincada ou fininha o ovo, não é também, tá? Ela tem procedimentos e tem outras estratégias que fazem isso aí. E ela treina muito bem, eu vejo ela treinando. Sou seguidor dela. Primeiro passo. Depois, quando eu aumento o consumo de proteína de origem animal, principalmente de origem animal, eu aumento algumas vias metabólicas. A IGF-1, que é a via metabólica do câncer, a via metabólica mTOR, tá? Que é uma via que também, que estiver alta, é câncer. Toda pessoa que come muita carne, muita proteína, morre cedo ou desenvolve câncer. Todas as dietas do mundo que vivem muito, comem pouca carne. Então não tem sentido eu comer um monte de proteína para desenvolvimento de massa muscular. Quando você vê uma pessoa na academia muito musculosa, ela está tomando hormônio. Entendeu? Pode acontecer de ter uma genética, mas ela não pode ser gigante. Entendi. Ela está tomando hormônio para poder ter um metabolismo acelerado. Todo mundo que tem um nível de massa muscular muito grande vai estar tomando hormônio para isso. Então não se iluda também que não foi porque ela fez dieta. Claro que ela tem que fazer uma dieta para parecer saudável. Também não é assim, né? Só porque usou hormônio. Se não treinar correto, se não comer correto. Geralmente as pessoas dormem melhor. Não é o caso dela que está até com bruxismo. Está nervosa, está ansiosa, está com problema. Tá? Então, outra coisa que o ovo apresenta, o excesso do ovo pode acontecer de nós estarmos com muita colina. A colina é uma substância, a vitamina B8, que ela não pode estar a mais de 500 miligramas diariamente no nosso corpo. A colina, ela emagrece, o ovo emagrece. Entendi. Tá? Porque a colina, ela consegue fazer o metabolismo da gordura no fígado. Olha só o que ela faz. Ela pega a gordura, ela faz o mesmo papel da carnitina. Carnitina é um aminoácido que pega a gordura do nosso corpo e coloca dentro da mitocôndria para queimar. Entendeu? Então o ovo queima a gordura, o ovo emagrece. Agora ele tem excesso de proteína. É uma das proteínas com mais qualidade do mundo. Mas eu não posso passar os meus 25% de proteína. Entendi. Então comer ovo o dia inteiro não é saudável, tá, Virgínia? Você deve parar com isso urgentemente. Não tem necessidade de fazer isso aí. Você já é muito bonita, já é muito elegante e está incentivando pessoas a ficarem doentes, que não têm o teu recurso financeiro para poder ter um conhecimento. Lógico, o teu nutricionista deve ser um responsável. Olha só, Thiago, e eu acho interessante deixar muito claro isso, porque as pessoas olham na televisão ali ou nas redes sociais
E elas acham assim, meu Deus do céu, eu vou fazer isso também, porque, né, é aquela coisa, eu tô vendo o corpo assim, eu vou fazer igual, porque o meu corpo também vai ficar assim. Então, na realidade, ela tá se auto-prejudicando sem um acompanhamento. Ninguém precisa... Ó, eu sou nutricionista, o teu corpo tá legal. Sim. Tá? Tem que ter um buchinho, tem que ter uma magrelinha, é isso aí. Ah, eu quero desenvolver massa muscular. Se não estragar a tua saúde, não comer o dia inteiro sem parar, tá tudo certo. Tá? Então, isso é o que Deus quer pra gente. Ah, vai ter sarcopenia com 90 anos. Vai ter, mas vai viver normal, tranquilo. Agora não pode ficar sentado numa cadeira de balanço fazendo crochê, né? Aí não dá, né? É. Ô, Thiago, e se tu fosse pra uma ilha deserta aí, o que tu levaria de fruta pra te comer lá, cara? Ah, água de coco já teria lá, né? Tá. Levaria banana, levaria abacaxi, maçã. Porque hoje... E uma galinha, né? Pra pôr ovo e colocar pra mim comer lá. Ai, ai, ai. Então nós... né, A Virgínia, uma bênção, mas tá na dieta errada. Sim. Mas não porque... Mas provavelmente ela tem um acompanhamento, né, É Thiago? um mau acompanhamento, né? É um mau acompanhamento. Não existe acompanhamento Mas um saudável. período de tempo ela pode fazer isso. Pode. 15, 20 dias é passável, tranquilo. Então, eu fiz uma... De maio até agora em dezembro. Eu cortei o glúten, Tá. tipo, né? Isso não é dieta, isso é remédio. É diferente dela. Tá, mas aí... Proteína eu preciso, Tá, mas gordura eu quando preciso. Agora, o pão comentei- não preciso. Tá, eu comentei com algumas pessoas, ó, eu cortei o glúten, tal, não sei o quê. Tá ficando louco, rapaz, teu corpo precisa Não, daquilo ali. não há necessidade nenhuma de glúten, de pão, trigo, nada. Nenhuma. Mas eu não poderia ficar uma pessoa, tipo assim, agora, por exemplo... Não, só saudável. Saudável. Não, só saudável. Quem falou não tem conhecimento científico. Não sabe de nada. Não precisa comer pão. Não tem necessidade. Nenhuma. É um veneno. Sim, e principalmente de hoje. Então, no caso, tu quis parar. Eu posso comer uma fatia por dia, 2, tranquilo, de pão. Entendi. Só que tu fez um processo muito interessante. Vai desinflamar o teu corpo, vai ser mais inteligente, os teus filhos vão ser mais saudáveis, vão ter dificuldades. Raramente um filho teu vai ter autismo. Imagina. Quero mais uma bom que a moto traz, aquela sensação maravilhosa. Então procura lá o Camilo, que é um parceiro aí da vida toda. Então o arroba dele é camilo.moto. Só procurar lá, diz que viu no videocast. Eu tenho certeza que ele vai dar um atendimento diferenciado para você. E você que ainda não adquiriu meu livro, Renovamente, o que você está esperando, gente? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, será que esse povo realmente quer viver um processo de inovação na mente? Então, se você quer, se você deseja isso, em um mundo de iguais, seja a diferença. Quer viver uma renovação na sua vida? Adquira o meu livro Renovamente. Pastor, como é que eu faço para adquirir? Nas minhas redes sociais, no Mercado Livre, para todo canto do Brasil aí, você pode colocar lá e com certeza vai chegar até na sua casa. Natal tá chegando aí, é um bom presente para você dar para as pessoas. O pão, né? O pão, quando ele é transformado em torrada, o glúten ele é quebrado? Quebrado o glúten, quebrado a ação do bicarbonato, reduz a quantidade de açúcar. A melhor forma de comer pão, na verdade a única segura hoje, é através da torrada. É a única forma que tem. Mas nós podemos comer 2 fatias de pão por dia. Eu fiz um estudo profundo e é passável pelo corpo. Mais saudável a farinha de trigo com glúten do que uma farinha sem glúten. Muitas pessoas comem pão sem glúten, farinha sem glúten, mas tem que saber o tipo de farinha. Porque senão elas são diabéticas. Esses pães, né, sem glúten são diabéticos. São funcionais para pacientes celíacos. Mas mesmo quem é celíaco tem que olhar se não tem muito sódio, se não tem muito açúcar e se tem ali propriedades que equilibram o metabolismo do açúcar. Lembra que eu falei da dieta da Virgínia lá? Então eu preciso sempre de uma proteína. Então se eu quero fazer um pão sem glúten com farinhas que são muito de índice glicêmico muito grande, eu tenho que colocar no mínimo ali farinha de grão de bico, que é uma farinha muito proteica. Entendi. Por exemplo, se eu comer um pão hoje, eu sempre coloco um ovo. Quem come carne coloca um pedaço de carne. Por quê? Porque o pão tinha proteína. Como ele é refinado, perdeu as proteínas dele. Entendi. Entendeu? Então, o pão geralmente tem que ser acompanhado de uma proteína. Sim. É passável comer pão, pouco pão, melhor do que farinha sem trigo, né? Apesar que o trigo é um grande problema, né? Tá, o Thiago, o verão tá chegando aí agora. Existe uma fórmula de emagrecimento instantâneo aí? Existe. Sério? Existe fórmulas de emagrecimento. A maioria das pessoas, elas não precisam perder mais que 10 quilos. Tá? A maioria das pessoas não precisa mais que 10 quilos. A gente consegue em 30 dias perder 10 quilos. Só que é um treinamento, um tratamento muito pesado.
Não Sim. é simples. Esse tem que ter um acompanhamento profissional. Mas todo mundo consegue perder no mínimo 5 quilos aí em 15 dias tranquilamente. Não é simples. Tá. Agora, um processo mais tranquilo, eu consigo perder aí 5 quilos por mês. Tranquilo também. Não é simples, mas é mais fácil que o outro. Agora tem que ter técnica. Porque se não tiver técnica, tu adoece. E o emagrecimento é assim. Quanto mais pesado eu estou, mais fácil eu emagreço. Entendeu? Uma pessoa, Sim. por exemplo, de 150 quilos, se duas pessoas entrarem na mesma dieta, nesse momento, no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo profissional, uma de 1,70m com 90 quilos e uma de 1,70m com 150 quilos. A de 150 quilos pode perder até 20 quilos em 30 dias. Olha só. Entendeu? Essa aqui vai perder 5 quilos. Porque o gasto energético para carregar essa pessoa pesada é muito maior. Se eu calcular uma dieta, por exemplo, para um paciente obeso, eu tenho que calcular uma dieta pesada. Um paciente com 150 quilos, ele gasta frouxo 3.000 calorias por dia. Porque ele está pesado. Tá Imagina tu rolar uma pedra. É mais ou menos isso aí. Pesado. Esse aqui vai ter dificuldade. Tanto é que é mais fácil emagrecer quando tu está muito obeso. Mas também tem um limite. Sim. Porque depois também começa a ficar leve, já começa a dificultar de volta o processo de emagrecimento. Ah, entendi. Quanto mais magro, mais difícil. É uma defesa do próprio corpo. E também é física, né? Porque Sim. tá mais pesado. Tá. E por que os primeiros quilos são mais rápidos? Por esse motivo, a gente está mais pesado. Às vezes, às vezes não está nem pesado. Não é gordura, às vezes é inchaço, retenção de líquido, muita coisa que tá envolvida naquilo ali. Agora, no verão, não existe emagrecimento rápido sem HIIT. Então, se eu não emagrecer correndo, bike, não existe. Caminhadinha não vai emagrecer rápido. Caminhada é o melhor exercício, mas não vai funcionar para emagrecimento rápido. Tá? Então, tem que aí, ó, caminhar ou pedalar, ou que seja de bicicleta, enfim, com uma jaqueta, com uma touca, com cachecol, com meião grosso, para suar. É técnica. Consegue, mas não dá para fazer, ensinar qualquer pessoa a fazer. Tem que ter esse emagrecimento rápido tem que ter um acompanhamento de um profissional que não seja aquele lá que está mandando uma pessoa comer ovo o dia inteiro. Entendi. Tá. E sobre o praia ainda, verão e tal, esses espetinhos de camarão na praia, Thiago? Isso aí tem vários fatores, tá? Primeiro, camarão. Camarão é um antrópode. Eu sou biólogo. Antrópode é um filo, né? Que nós chamamos parente da barata. O camarão é uma espécie que veio da barata. É um lixeiro do mar. Ele é muito sujo, muito imundo. É um dos animais mais imundos da face da terra. São 3 animais muito imundos, né? O lixeiro da terra, que é o porco. O lixeiro do ar. Qual é o lixeiro que voa? O urubu. Tá, urubu. E o lixeiro do mar, que é o camarão. Deus criou esses bichos de lixo, né? Para poder limpar o lixo ali, carniceiros, enfim, um bicho que morre. Então eles recebem muita toxina. São muito tóxicos. E tem uma proteína no camarão que se tu for alérgico àquilo ali, tu pode ter um edema de glote, tu morre. A pessoa morre, tá? Se você comer camarão, tiver alergia a camarão, ou não sabia que tinha e comeu um camarão aí, você tem que ir correndo para um socorro. Se começar, ou vai morrer. E pode não dar tempo de chegar no hospital. Tá? Quem suspeita já tem que andar com antialérgico. Aí o médico vai orientar isso aí porque já teve uma crise. Mas às vezes tu tá tendo uma crise, inchou tudo, olha o camarão. Camarão, principalmente nesse sentido. Depois vem a higiene do processo. Porque geralmente o camarão de ambulante na praia, ele foi comprado, provavelmente, não quer dizer, foi comprado lá no próprio pescador. E o pescador não limpou as vísceras desse camarão corretamente. Olha a quantidade de bicho que tem, porque ele é um porco. Ele está realmente num chiqueiro dentro do mar. Na parte que é o chiqueiro, do lodo, da lama, da sujeira, da carniça, é lá que o camarão vive, né? Porque ele é um lixeiro. Assim como o urubu. Já viu o urubu? Onde é que o urubu anda? Voando. São as carniças. Isso aí. O porco, onde é que vai? Sim. Só se prender ele e colocar num chiqueiro, que é o que acontece hoje, suínos, né? Mas aí pararam de comer porcaria, estão tomando dipirona e amoxicilina o dia inteirinho, que são drogas pesadas. Então, eu não comeria. E outra coisa, aí nós temos as gastroenterites, né? Que são essas viroses que a gente tem também. Então, às vezes, não sei se é louco tu comer uma coisa na praia, porque tu foi 5 dias para passear. Tu tem uma virose, vai passar o dia inteiro com diarreia. Tá? Então, não sei se seria interessante o camarão da praia fazer esse sentido. Eu não como camarão, mas quem come saiba que é um lixeiro, como o urubu, como o porco e como é um parente da barata. É uma barata mais jovem, né? Mas por que é tão bom, né? É o gosto, né? Gosto. É o gosto, né? É o Tu começa gosto. depois... Não, mas depende.
Coró é bom também, dependendo do tempero, né? Dependendo Mas é questão de nojo, Sim, né? Estou falando de questão de nojo, né? Sim. Tá, olha só, Thiago. Sobre desejo sexual, existe alguma fórmula mágica que ajuda aí o camarada nesse sentido? Mágica é difícil, uma fórmula mágica, né? Mas tem coisa que ajuda bastante. O que leva uma pessoa a ter a libido baixa, né? O homem, por exemplo. A primeira coisa que uma pessoa depois dos 40 anos tem que fazer, procurar um médico e pedir para dosar testosterona. Que é o primeiro passo. Testosterona por quê? Porque a testosterona, o hormônio, não é a única função, mas é a função da sexualidade, vem da testosterona. Então, se tu não tem um hormônio testosterona a nível bom, o homem no mínimo tem que ter um 350, 400, ele não vai ter desejo sexual. Porque o hormônio dele, e vai caindo esses hormônios. Né? Eu acho que o primeiro passo é dosar o hormônio. Dosando o hormônio, tu consegue, por exemplo, se for muito baixo, tomar um hormônio bioidêntico, que o médico vai te passar também uma receituário médico, dando só a questão da doença aqui. Muitos homens, por sinal, homens de 70 anos, 80 anos, todos deveriam tomar o hormônio bioidêntico, né? Porque já não fazem mais sexo, né? Sim. Na maioria dos casos, e na grande maioria dos casos, né? E poderiam estar voltando à vida sexual tranquilamente. E a mulher também, porque depois dos 50 anos ela entra na menopausa, que é a pausa da produção dos hormônios, também ela cai. Eu acho que a dosagem de hormônio hoje é a maior sacada da medicina na sexualidade. Agora, tu tem um hormônio bom, ou melhor, outro hormônio, mas, por exemplo, na ereção, os teus vasos sanguíneos penianos não estão bons. Então, não tem uma vasodilatação e não existe uma ereção. Para isso, tu tem que fazer 2 princípios básicos. Melhorar a tua circulação, enrijecimento dos vasos sanguíneos tem que estar flexíveis e um bom plasma sanguíneo. Tu consegue fazer isso com a babosa. O suco da babosa consegue devolver tanto o vaso sanguíneo quanto o plasma sanguíneo, deixar o fluido melhor. E para esse sangue ir mais rápido lá, tu pode estar usando alguns vasodilatadores naturais. Por exemplo, os produtores de óxido nítrico. O pênis só fica ereto porque existem corpos cavernosos que se enchem de sangue, mas porque esses vasos sanguíneos eles recebem muito sangue e acaba gerando ereção. Mas quem que produz esse inflar de sangue chama-se um gás chamado óxido nítrico, que é o mesmo sistema do Viagra, por exemplo, tá? E ele infla, imagina um balão, né? Eu coloquei um balão aqui dentro que ele vai inflar, vai fazer isso aqui, ó. Gás que vai fazer isso aqui, ó. Então, passa mais nutriente, passa mais oxigênio, existe a ereção. Então, quem faz isso? O óxido nítrico. Como que eu uso o óxido nítrico? Através do cloridrato de betaína, que eu encontro na farinha da beterraba. Beterraba é o alimento que mais tem cloridrato de betaína, que é um produtor de óxido nítrico. Eu encontro na maca peruana, que ela tem a L-arginina, que é um produtor de óxido nítrico. Eu encontro na farinha da semente da uva, que tem o GCM, que é uma substância que vai fazer com que exista ativação dos vasos sanguíneos penianos. Também farinha da uva, maca peruana e farinha da beterraba são os melhores potencializadores da circulação peniana. Não citei a citrulina, que é o melhor, porque é um produto mais caro. Nem todo mundo consegue, que vem da semente da melancia. Uau. Que dá para fazer em casa também, tá? Entendi. Então, isso aí, tá bom? E é o caminho da sexualidade, isso aí. Hormônio e melhor circulação sanguínea. Mas a maca, isso seria para homens e para mulher? Toda a maca funciona para homem e para mulher. Tanto faz. Se eu quiser fazer um tratamento específico, eu tenho que usar a maca específica. Se eu quiser massa muscular, maca negra. Se eu quiser homem usar, maca vermelha. Se eu quiser mulher usar, maca amarela. Específico. Mas posso usar qualquer uma que ao longo do tempo vai funcionando também. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu quero saber a respeito qual o suplemento que é indicado para as mulheres acima de 50 anos, Thiago. Porque às vezes tiveram alguns problemas ali de saúde na vesícula, retirada de vesícula, e tem a digestão prejudicada. Qual suplemento que essa mulher pode usar? Então, primeiro, depois de 50 anos, provavelmente ela está na menopausa. Sim. Então, ela tem que tomar substâncias que produzem hormônios, que regulam o hormônio, né? Para a mulher, depois de 50 anos, isoflavona, amora miura. São duas, tem para vender em cápsula, qualquer loja de produto natural. Importantíssimo, óleo da linhaça e óleo de prímula. Então, são essas para a menopausa. Para a questão da vesícula, quem retira a vesícula, tem a vesícula retirada, ela tem 7 anos de vida a menos em estatística média. Não quer dizer que vai viver 7 anos a menos, mas a média de todo mundo que tirou vesícula no mundo inteiro, fizeram uma média e as pessoas, em média, vivem 7 anos a menos. Então, o primeiro passo, essa pessoa está com o maestro do corpo digestivo
prejudicado, não tem mais esse maestro, esse controle. Então ela tem que começar a tomar algumas enzimas digestivas, a papaina, a bromelina, a pepsina, o cloridrato de betaína, que tem lá na farinha da beterraba, que tem que estar usando aí, para sais biliares. Essa pessoa ela tem que tomar enzima digestiva pro resto da vida. Ou ela não vai viver muito tempo e ela também não vai ter qualidade de vida. E outra, ela não consegue nem emagrecer. Quem te retira a vesícula não consegue emagrecer. E é o que mais se faz de cirurgia no hospital, é retirar de pedra nos rins e pedra na vesícula. Entendi. E sobre dermatite atópica, Thiago? Então, tudo que for dermatite, doenças da pele, nós temos que ver alguns fatores, tá? Sempre o leite está envolvido em qualquer dermatite. Então tem que ver se esse paciente, ele é um paciente que está tomando leite de vaca demais. Então ele tem que cortar esse leite bruscamente. Também toda doença de pele tem a ver com o sistema emocional. Então, se a criança for uma criança, por exemplo, ela tem que ver o caso da mãe dela, como é que os pais se tratam em casa. Na verdade, a criança com 1 ano, ela sofre mais emocional do que uma pessoa com 30 anos. Porque do primeiro momento de vida até os 7 anos de vida, ela forma ali os 99% dos parâmetros de avaliação dela. Ela é uma esponja total. Ela não está ouvindo, mas está ouvindo. Entendeu? É igual a gente, tem barulhos aqui que a gente não... Eu não sei, não passou para ser percebido, né? Caminhando ali e tal, o pessoal filmando lá, mas o meu cérebro captou aquilo ali. Tá? Então tem o inconsciente, enfim, tem que ver esse ponto. Mas toda dermatite, toda alergia, tem que tratar com uma planta chamada Alka-Sus. É o melhor imunossupressor do mundo. Alka-Sus. Aí tem que ver peso, idade da criança para poder passar. Mas por que o Alka-Sus é rico em... Ele é um imunossupressor. Imunossupressor são remédios, na farmacologia se usa o imunossupressor como um remédio que reduz o sistema imunológico. Então, por exemplo, a maioria das doenças da derme, que são muitas são autoimunes, o corpo vai lá dar uma resposta exacerbada àquilo ali. Então, eu vou lá e tem 10 mil soldados, o imunossupressor vai lá e deixa 5 mil soldados sem lutar, vamos dizer assim. Então, essa resposta imunológica é menor. Todo o processo alérgico vai estar relacionado a um sistema imunitário. Então, eu uso uma histamina, no caso de uma alergia, né? Ou numa doença imunológica, eu vou usar geralmente um imunossupressor, que tem vários corticoides que fazem isso, enfim, né? Psoríase, dermatite atópica, né? Então, ou não atópica, uma dermatite, geralmente se trata com Alka-Sus. A Alka-Sus é uma planta que ela é um imunossupressor potente da natureza e natural. Barato e qualquer casa natural tem. Tá, e sobre vitamina C baixa? Então, é difícil ter vitamina C baixa nos dias de hoje. Quem tem vitamina C baixa está com um problema sério nutricional, que a vitamina C ela é responsável por tudo no nosso corpo. Desde formação do sistema imunológico, formação do sangue. Não existe cartilagem sem vitamina C. Todo remédio de cartilagem que tenha colágeno, por exemplo, para o joelho, vou comprar um remédio para o joelho, cartilagem, não tem vitamina C, nem compra. Porque precisa dessa vitamina C. Nós precisamos de 60 miligramas de vitamina C por dia. Fácil resolver isso, porque 2 limões tem isso, 2 laranjas tem isso. Mas se eu quiser avacalhar com o negócio, eu como uma goiaba, que tem 3 vezes mais do que a laranja, do que o limão. A goiaba vermelha principalmente. Então tá tudo na natureza, Thiago? Tudo tá ali, a gente não tá comendo. O problema é que quando eu não como, e quando eu como, ainda o meu processo digestivo tá lento. Só Jesus voltando é o nome. Tá, e em relação às pessoas que ficam sempre com as pernas balançando, e essa síndrome de perna inquieta? Isso, a síndrome de perna inquieta é carência de vitamina B12. Pode fazer o exame de B12 e vai estar lá embaixo. Então, quando eu suplemento essa vitamina B12, tem que ser uma vitamina de 5.000 intramuscular. A cada 30 dias, não pode ser uma vitaminazinha pequenininha. Tem que tomar na veia. Desculpa, na veia não, no músculo, porque é uma intramuscular. Desculpa aqui há muita vacina, muita coisa que eu faço, tá? Então é uma intramuscular, né? Então tem que tomar aqui e depois suplementar com metilcobalamina. Toda a vitamina B12 tem que ser sublingual, senão ela não presta. É mesmo? Não presta porque a vitamina B12, na verdade, ela precisa passar pelo trato digestivo. Lá no estômago, nós temos um fator intrínseco, nós chamamos. Esse fator intrínseco transforma cobalamina em metilcobalamina para o corpo usar. Então, se o meu estômago não estiver bacana, eu não vou ter absorção da B12. Por isso que, comendo carne, que tem bastante B12, ou não comendo carne, eu vou ter carência de B12, que eu dependo do estômago. O bariátrico,
que é um paciente que está ferrado, Sim. né? Ele retirou, ele bloqueou parte do estômago dele e parte do duodeno, do intestino. O duodeno absorve a B12 e o estômago transforma a B12 em metilcobalamina. Então ele já nem transforma e nem absorve. Sim. Por isso tem que suplementar também. Aí consegue resolver isso aí na síndrome da perna inquieta. Se usa hoje a maconha também para isso. Maconha terapêutica com substâncias que são extraídas dela. Não a maconha em si, Sim. mas substâncias como cannabidiol, enfim. Tá, mas o bariátrico hoje que não toma as vitaminas. Aí ele está morrendo. É mesmo? Ele está morrendo. Dia a dia ele vai ter sérios problemas. Vai engordar tudo de novo, lógico, né? Porque ele cortou uma parte da vida dele, né? Que foi a digestão, mas a mente dele ainda é obesa. É mais ou menos eu ganhar na Mega Sena hoje 20 milhões de reais, mas a minha mente ser tão pobre que eu não consigo lidar com aquele dinheiro. Logo, logo eu vou gastar tudo. Fiquei rico, mas a mente é de pobre. Emagreci, mas a mente é de obeso. Vai voltar. Céu, e o trabalho que a pessoa tem para perder, para o processo da cirurgia, para o processo de recuperação é de 1 ano. Ok? Uhum. Em 1 ano, se tu tiver 100 quilos a mais, eu consigo te emagrecer 100 quilos. Olha só. Com o mesmo trabalho de fazer uma cirurgia. Só que o bariátrico foi para uma mesa de cirurgia e foi obrigado a fazer, porque a obesidade tem a ver com controle emocional. Toda pessoa acima do peso está com problema emocional, é indiscutível. Não é verdade? A gente está com problema emocional, está comendo demais, está descontrolado. Sim, Por que não está controlado? Pode ser psicológico, pode ser das comidas que come, pode ser um monte de coisa, pode ser. Não dá para culpar quem é obeso, né? Só dá para... Estou falando que é um problema emocional, que a pessoa tem que tratar aquilo de uma forma emocional. A volta à emoção que a gente conversou. Né? A mente tem que ser renovada, porque senão ela não consegue emagrecer e manter o peso dela. Tá, e a beterraba, ela ajuda na absorção da B12? Exemplo, total, porque o cloridrato de betaína, lembra que eu citei lá no início sobre a vesícula, a betaína, né? De repente não decorou, mas quem está assistindo pode voltar ao podcast que vai ver. Sim. Então, ela consegue ajudar o fator intrínseco a transformar cobalamina em metilcobalamina. Eu descobri isso porque a minha filha é vegetariana. Tá. E a B12 minha é mais baixa do que a dela. Claro que ela tem um metabolismo um pouco melhor porque é criança, né? 8 anos de idade. Mas eu fui para fundo isso aí. E aí depois eu vi um monte de pesquisa científica mostrando isso aí, que a B12 precisa do cloridrato de betaína. E por que a minha filha tem mais B12? Porque ela come beterraba. Entendeu? Todo dia. Ela é a menina da beterraba. Então, como ela come muita beterraba, ela consegue transformar bem a cobalamina que ela ingere em metilcobalamina. Diferente de eu que não comia beterraba. Não comia, porque depois comecei a estudar. Porque a beterraba produz óxido nítrico. Ó a beterraba. Dá um podcast de beterraba, né? Produz óxido nítrico, que é o Viagra natural. A beterraba faz o estômago funcionar de uma vesícula que foi retirada, né? E ainda faz a B12 ser metabolizada. Mas a beterraba conserva, é boa também? Não. Ah, não. Tem que ser a natura. Conserva é só bom para quem morreu, o defunto ali, né? Então a beterraba tem que... Conserva não existe. Não se come conserva. É mesmo? Não, conserva é veneno, né? Toda conserva é venenosa. Toda conserva é ruim. Toda conserva é venenosa. Meu Deus do céu. Tiago, e o cafezinho? O que tem? É bom tomar café? Depende do tipo de café, né? Mas é melhor descafeinado ou... Então, não, melhor com café. Café com cafeína. Tá. Porque tem café bom descafeinado, tem café ruim. Tem 4 tipos de café descafeinado. Deixa eu explicar para o pessoal que está em casa, tá? Tem o café descafeinado modo químico, que eu coloco o metileno, que é uma droga cancerígena demais. 90% do café descafeinado, eles são retirados da cafeína com metileno. Então, é melhor tomar café normal do que café descafeinado. Depois, nós temos um método com CO2, que é um método natural, que consegue tirar cafeína e é saudável, mas não tem muito no Brasil. Tem um método Swiss Water, que é o melhor método que tem, que é retirar a cafeína com água. Esse aqui é um café que não tem cafeína mesmo. É tão pouco aqui que é considerado sem nada. E tem o café da Angola, que é um café que não consegue fácil, que ele é um café que foi misturado o café arábico com um café silvestre, que deu um café sem cafeína. Então, se eu quiser tomar café sem cafeína, Swiss Water. Eu consigo em qualquer cidade. Claro, com 250 gramas é R$30. Ou toma café normal, porque o café descafeinado é veneno. Melhor tomar o café normal. Muito bom. Tiago, nós estamos chegando no final aqui do nosso videocast. Passa muito rápido, sempre quando tu vem. Meu Deus do céu, o tempo voa aqui. E eu quero que tu deixe aí umas considerações finais para os nossos telespectadores. Você que está em casa, que Deus te abençoe, Deus te proteja. Eu acho que, como na religião existem falsos profetas,
E isso não sou eu que vou identificar, você na sua religião, vai ler a Bíblia aí que você vai ver quem é falso profeta e quem não é. Existe um monte de falso profeta na saúde. Um monte, em todas as áreas da saúde. Estão ensinando cada coisa, você tomar refrigerante zero. Isso aí não existe. Isso aí, uma criança de 3 anos de idade, ela vai saber que não presta isso aí. Então, cuidado com os falsos profetas. Não siga mais ninguém na internet que fale de saúde. Não perca o teu tempo mais. Consulte o teu médico, de verdade, o teu médico, o teu de confiança, para que ele possa te orientar da forma correta. Te aconselho que você me siga, porque meu trabalho não tem a ver com fim lucrativo, não tem a ver com fim financeiro nenhum. Eu vou deixar uma opção para você aprender a tratar suas doenças em casa. Johnny, eu viajo o Brasil todo e eu sempre sugiro que as pessoas tenham o meu livro. Bom. Esse livro aqui, a pessoa está com uma gastrite. Ela não sabe o que fazer. Não vai conseguir ser consultada por mim, mas ela vai abrir o livro na página da gastrite e vai lá ver. A pessoa está com imunidade baixa. Ela vai na página de imunidade baixa e vai ter imunidade baixa. Eu projetei esse livro para aguentar na casa da pessoa 30 anos. Ele é quase impermeável. Sim. Tá vendo? Olha como ele é. Não, o material dele. É isso. Eu fiz porque esse tipo de livro o pessoal rouba muito, né? E o pessoal deixa lá na casa da mãe, daqui a pouco a tia já pega. Sim. Então é para aguentar mesmo, para não ter fuga. São mais de 100 tratamentos. Você coloca na internet curas extraordinárias e você consegue adquirir o seu por lá. É um livro que ninguém quer que você tenha, inclusive nem Satanás quer que você tenha esse livro, para que você viva doente aí e viva num sistema que não te traz saúde. Tanto é que até o nome está meio errado, Ministério da Saúde. Era para ser falado Ministério da Doença, porque só se trata doença, né? Tinha que se tratar saúde. Nós tínhamos que trabalhar com planos de tratar saúde. Tá? O nosso Ministério da Saúde tinha que tratar saúde, para as pessoas aprenderem a se alimentar melhor, né? Tá bom? E vou deixar também minha rede social. Digita na internet Dr. Thiago Rocha, palestrante Thiago Rocha. Você vai me acompanhar facilmente. Deus te abençoe e que te cure, e que te guarde, e que te proteja. Não deixa só com Deus aquilo que você tem que fazer. Muito bom. Thiago, obrigado pela sua presença aqui. Sempre é bom ver isso. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Beijando seu coração. Tchau!